culto especial para elas. Livro de Êxodo, capítulo 33, a partir do primeiro versículo. Eu vou ler e a amada igreja vai acompanhar. Livro de Êxodo. Abaixa o retorno só um pouquinho, por favor, só um pouquinho. Livro de Êxodo, capítulo 33, a partir do primeiro versículo. Eu vou ler e a amada igreja vai acompanhar. Sagrada Escritura diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência darei. Enviarei o anjo diante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: Diz aos filhos de Israel: És um povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios, ao pé do monte Horebe. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda. E olhava Moisés pelas costas até entrar ele na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Assim todo o povo via a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo levantando se inclinava, cada um à porta da sua tenda. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir esse povo, mas não me deste saber a quem hás de enviar comigo? Disseste também: Conheço-te pelo teu nome e achaste graças aos meus olhos? Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? A igreja repita o versículo 15. Aumenta um pouquinho o retorno, por favor, que abaixou muito. Versículo 15. Versículo 16. Fecha sua Bíblia e vamos passar por mais um momento de oração. Amantíssimo Deus, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós apresentamos a nossa vida nas Tuas mãos. Exaltamos e glorificamos ao Teu nome pela Tua presença aqui neste lugar. Exaltamos e glorificamos ao Teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Exaltamos e glorificamos ao Teu nome, Senhor Deus e Pai, porque nós estamos aqui hoje para celebrar a Santa Ceia, para trazer à memória tudo aquilo que o Senhor Jesus passou por nós naquela cruz do Calvário, na morte, na ressurreição. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, Senhor Deus e Pai, porque o Senhor nos deste o direito de morar no céu. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, porque o Senhor Jesus, quando Ele estava para ser assunto aos céus,
Ele disse: eu não vos deixarei órfão, mas deixarei outro consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não vê nem o conhece, mas ele habita em vós e já está em vós. No Senhor, nós exaltamos e glorificamos ao teu nome, meu Deus, porque o Senhor está falando conosco desde o início desse culto, através da palavra introdutória, através do louvor dos jovens, do louvor da igreja, e agora não vai ser diferente através da palavra. Mas eu peço ao Senhor Deus, enquanto eu vou ministrando a palavra, que através do teu divino Espírito Santo, o Senhor venha levantar o caído, o Senhor venha trazer alegria ao entristecido, o Senhor venha dar força ao enfraquecido. Enquanto eu vou ministrando a palavra, Senhor Deus e Pai, que através do teu divino Espírito Santo, o Senhor venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor venha abrir olhos espirituais, entendimento espiritual, trazer salvação. Enquanto eu vou ministrando a palavra, meu Deus e Pai, eu peço ao Senhor pela tua misericórdia, através do teu divino Espírito Santo, opera cura, maravilhas, milagre. Meu Deus, traz libertação, transformação, desfaz trabalho, oferenda, toda obra contrária, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, desde já eu repreendo a ação de Satanás e seus demônios contra a ministração da palavra essa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, quando assentar, dê uma linda salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, eu estava meditando nesse texto hoje à tarde. Em que trazer para a igreja? E o Senhor, nesse texto, Ele me deu um tema. Tema esse que é: qual a importância que você tem dado à presença de Deus? Vou repetir. Qual a importância que você tem dado à presença de Deus? O texto que nós lemos aqui, irmãos, nos narra a história na qual Deus, ele chama Moisés. Num diálogo ele diz para Moisés que, olha, vocês vão chegar à terra que eu prometi a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. A terra que mana leite e mel. Mas a minha presença, ou eu não vou com vocês, porque senão eu vou consumir vocês, porque vocês são povo de dura cerviz. Dura cerviz são povo obstinado, teimoso, que não obedece à palavra. Então Deus disse para eles que não iria com eles, mas que iria enviar um anjo. E que Deus iria dar a vitória a eles sobre os jebuseus, amorreus, ferezeus, todos aqueles povos que ali existiam, que eles iriam enfrentar. Mas a presença de Deus não iria no meio do povo. E tudo isso aconteceu, irmãos, porque se nós voltarmos alguns capítulos, nós vamos entender que Deus, ele tirou esse povo escravizado no Egito. Deus, ele levanta Moisés, coloca Arão como seu ajudante. E Deus começa ali a falar para o povo que ia libertar daquela escravidão. E Deus então envia as pragas, 10 pragas para o Egito. E na 10ª praga, Faraó, ele não suporta, ele liberta o povo. O povo, ele sai em direção à terra prometida, mas o povo ali, ele não sabia para onde era a terra. Eles não tinham mapa, eles não tinham GPS. Eles estavam indo debaixo de uma promessa, mas eles não sabiam para onde eles estavam indo. E esse povo começa uma caminhada no deserto. E para que esse povo não morresse durante o dia, porque no deserto, durante o dia é muito quente, Deus, ele colocava uma coluna de nuvem. Durante a noite, o deserto é muito frio, essa coluna de nuvem se transformava numa coluna de fogo, para que o povo não morresse de frio. Esse povo estava em uma caminhada no deserto, e quando a nuvem parava, o povo parava.
Quando a nuvem seguia, o povo seguia. Esse povo começou a ter fome no deserto. Deus envia maná. Esse povo começa a ter sede no deserto. Deus faz brotar água da rocha. Esse povo começa a reclamar que só recebia o maná. Deus envia codornizes. E a Bíblia nos diz que eles ainda estavam com a carne nos dentes. E começaram a reclamar. Nada estava bom para esse povo. Mas Deus estava conduzindo esse povo para uma terra prometida. E Deus então, ele conversa com Moisés. E Moisés sobe ao cume do monte para conversar com Deus. E ali Moisés, ele passa 40 dias no cume daquele monte. No capítulo 32 de Êxodo, a Bíblia nos diz que o povo, vendo que Moisés demorava em descer, eles então chamarão e diz: olha, não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Faze-nos deuses para que nós possamos adorá-los. E Arão então pede para que eles tirem os anéis, os brincos, tudo de ouro que eles tinham. E a Bíblia nos diz que com um barril, ali Arão ele forma 2 bezerros de ouro. E o povo começa a adorar aquele bezerro. O povo começa a fazer sacrifício àquele bezerro. Não satisfeito ainda, o povo disse assim: foi esses deuses que nos tiraram do Egito. Olha quanta ingratidão. Olha quanto desrespeito com Deus. E a Bíblia nos diz, irmãos, que quando Moisés chega, ele desce do monte com as 2 pedras, que havia os 10 mandamentos. Ele se irrita e ele quebra aquelas pedras. E Moisés chama a atenção do povo, que é isso que o povo fez. Então eles quebraram os bezerros. Mataram aqueles que adoraram o bezerro. O povo, eles estavam adorando os 2 bezerros, ao invés de adorar a Deus. Eles deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 21, nos fala sobre isso. Que o homem, conhecendo a Deus, não glorificou como Deus, mas deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura, em forma de homens, aves, quadrúpedes e répteis. O povo de Israel, desde quando eles saíram do Egito, eles enfrentaram um grande problema com a idolatria. Porque as terras que eles estavam entrando, o povo era idólatra. Mas Salmo 115, versículo 1, nos diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Porque diz as nações: aonde está o seu Deus? O nosso Deus, ele está nos céus. Ele faz tudo o que lhe agrada. Agora, os ídolos deles são de prata e de ouro. Tem mãos, mas não falam. Tem pés, mas não andam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Tornam-se semelhante a ele, aquele que os fazem e aqueles que neles confiam. O povo de Israel havia trocado o verdadeiro Deus, aquele que havia libertado ele do Egito, por deuses feitos por mão de homem. E Deus então disse para o povo: olha, eu não vou mais subir com vocês. A minha presença não vai mais no meio de vocês. Eu quero abrir um parênteses aqui. Entenda. Ou nós escolhemos
servir e adorar deuses, ou nós escolhemos a presença de Deus. Os dois não andam juntos. Ou nós escolhemos servir imagens que foram feitas por mão de homens, ou nós escolhemos servir aquele que criou o homem. Não tem como servir os dois. Nós observamos aqui que quando foi feito o bezerro de ouro, Deus disse assim: a minha presença não vai mais no meio de ti. Vocês não vão ter mais a minha presença, porque vocês forjaram bezerros de ouro. Vocês adoraram esses bezerros e chamaram eles de deuses. Deus disse: a minha presença não vai com vocês. E Moisés, sabendo da importância da presença de Deus, ele diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Oh glória! Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Entenda, igreja? Havia uma promessa de uma terra prometida. Uma terra que emana leite e mel. Uma terra farta, uma terra abençoada. E Deus disse para o povo: olha, a minha presença não vai com vocês, mas a minha promessa ainda está de pé, porque eu prometi aos seus pais lá atrás, Abraão, Isaque e Jacó. Mas o meu anjo irá diante de ti. Sabe o que me chama a atenção disso aqui? Deus disse para Moisés: a promessa está de pé e eu vou cumprir. Mas Moisés diz: mas se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Para Moisés era mais importante a presença de Deus do que a promessa. Entre a promessa e a presença de Deus, Moisés escolhe a presença de Deus. Agora, eu te pergunto: qual importância você tem dado à presença de Deus? O que te trouxe a esse lugar essa noite? A presença ou a promessa? A presença ou a bênção? Porque nós observamos, irmãos, que alguns vêm ao culto, e nós do louvor eles estão conversando, rindo. Nós da palavra estão conversando, dispersos. E na hora da oração está todo mundo concentrado. O que nós precisamos entender é que mais importante que a bênção é o dono da bênção. Mais importante que a promessa é o dono da promessa. Quando nós desejamos a bênção, quando nós saímos da nossa casa e nós viemos à igreja somente por causa da bênção, quando nós recebemos ela, nós vamos embora. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Jesus ele estava passando por meio de Samaria e Galiléia. Chegaram ele 10 leprosos e de longe gritaram: Mestre, Senhor, tem misericórdia de nós? Jesus disse para ele: vai até o sacerdote e se apresente a ele. A Bíblia nos diz que no caminho eles foram curados. No caminho eles foram curados. Um deles voltou, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Se prostrou diante de Jesus e o adorou. Jesus pergunta assim: não foi 10? Cadê os outros 9? 10 buscaram a cura, mas apenas um estava buscando o dono da bênção. Apenas um entendeu que mais importante que a bênção é o dono da bênção. E Jesus olha para aquele um que ficou e diz para ele assim: vai, a tua fé te salvou. Quando eu disse para Moisés: pode subir, a minha presença não vai no meio de vocês, eu vou enviar um anjo. Moisés disse: se a tua presença não for conosco, nós não subiremos daqui. Moisés, ele sabia
que a presença de Deus era algo mais importante que o ser humano pode ter. A presença de Deus é algo mais importante que eu e você podemos ter. Moisés sabia que Deus iria cumprir a promessa. Moisés sabia que eles iriam entrar naquela terra prometida. Moisés sabia que estava de pé, porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Mas Moisés falou assim, o quê? O que adianta a promessa sem a presença? Moisés, ele não queria a bênção. Moisés queria um relacionamento com Deus. O que você precisamos entender é que nós podemos entrar por essas portas em busca de bênção, sim. Eu preciso de bênção, eu oro pedindo bênção. Deus, Ele é abençoador. Mas o nosso principal objetivo, quando entramos por essas portas, não pode ser a bênção. O que você precisamos entender é que nós temos que ter um relacionamento com Deus. Moisés era homem que falava face a face com Deus, assim como um homem fala com o outro. Moisés, ele tinha intimidade com Deus. E Moisés não trocava essa intimidade por nada. Quantos de nós temos trocado Deus por coisas pequenas? Quantos de nós temos trocado Deus por coisas passageiras desse mundo? Quantos de nós, ao invés da presença de Deus, nós nos desfrutamos de outras coisas? Quantos de nós passamos horas e horas nos divertindo? Quando nós passamos horas e horas em um churrasco? Quando nós passamos horas e horas no celular? Quando nós passamos horas e horas na frente da televisão? Mas quanto tempo nós tiramos para orar? Quanto tempo nós tiramos para ler a Bíblia? Quanto tempo nós tiramos para buscar a presença de Deus? Não é errado, irmãos, passear. Não é errado passar horas no churrasco. Não é errado olhar o celular. Não é errado estar na frente da televisão. Mas se torna errado quando nós trocamos isso pela presença de Deus. Do mesmo jeito que nós temos hora para acordar, nós temos hora para trabalhar, nós temos hora para tomar café, nós temos hora para almoçar, nós temos hora para sair do serviço, nós temos hora para descansar, nós temos hora para dormir, nós temos que ter hora também para buscar a presença de Deus. Nós temos que entender, irmãos, que nós podemos conquistar tudo nesse mundo. Podemos conquistar o mundo inteiro, mas se não tiver a presença de Deus, de nada adianta. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer isso. É necessário ter a presença de Deus. É necessário buscar a presença de Deus. Entenda, igreja, não basta estar aonde a presença de Deus está. A presença de Deus, ela está aqui na igreja. Mas será que ela está sobre a minha vida? Será que ela está sobre a sua vida? 1 Samuel capítulo 4, versículo 1. O povo de Israel, eles vão sair à batalha contra os filisteus. E a Bíblia nos diz, irmãos, que eles saem à batalha contra os filisteus, eles perdem essa batalha. Eles voltam e buscam a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira, revestida de ouro por dentro e por fora. Ela tinha argola de ouro, se passava trave nela para carregá-la. E a tampa dela era toda de ouro. E ali estavam 2 querubins com a asa encostada um de frente para o outro. Essa Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. O povo de Israel pega aquela Arca da Aliança e leva ela para a batalha. A Bíblia nos diz que quando a Arca da Aliança chega no lugar da batalha, o povo deu um brado tão grande que os filisteus assustaram e disseram assim, os deuses deles desceram no meio dele. Agora nós voltamos perdidos. Mas mesmo assim eles tomaram coragem e foram à batalha. E nessa batalha eles venceram o povo de Israel. Destruíram o povo de Israel. Entenda, igreja, a presença de Deus
estavam onde eles estavam, porque a arca da aliança simbolizava a presença de Deus, mas não estava com eles por causa do pecado. Porque nós precisamos entender que a presença de Deus, ela está aqui nessa igreja. Mas nós temos que querer a presença de Deus na nossa vida. Nós temos que querer a presença de Deus dentro de nós. Moisés, ele sabia disso. Moisés, ele sabia da importância. O que você precisamos entender, igreja, é que a presença de Deus, ela faz toda a diferença. É a presença de Deus que nos torna diferente do povo lá fora. Nós vemos aqui no versículo 16, que diz assim: como se saberá que achamos graça aos teus olhos e ao teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados? Eu e o teu povo de todos os povos que há sobre a face da terra. É a presença de Deus que nos faz separado de todo o povo da terra. É a presença de Deus que fazia com que Sansão fosse diferente de todos os outros homens. O dia que a presença de Deus saiu dele, ele foi derrotado. É a presença de Deus que faz com que nós sejamos diferentes do povo lá fora. Eu e você, nós temos que aprender a valorizar a presença de Deus. Eu e você, nós temos que aprender a dar importância à presença de Deus. Talvez você desprezou a presença de Deus. Talvez você caiu no pecado. Talvez você não tenha dado importância mais à presença de Deus. Mas Deus te convida essa noite. Você abrir o seu coração. Você se arrepender. No Salmo 51 nós vemos ali Davi. Sabemos que ele havia cometido o pecado de adultério com Batseba. Ele havia mandado Urias ir à frente da batalha para que ele morresse. E Deus envia Natã para corrigir Davi. E Davi ali, ele se arrepende do seu pecado. E no Salmo 51 nós vemos ali o arrependimento dele. Ele pedia a Deus para purificá-lo. Para transformar o coração dele. E o que chama mais atenção é que ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia que ele havia pecado. Quando ele se arrepende, ele pede a Deus: não retire de mim o teu Espírito Santo. Isso é, não retire de mim a tua presença. Davi se preocupou em perder a presença de Deus. Davi, ele dava importância à presença de Deus. E Deus, essa noite, Ele está chamando pessoas aqui ao arrependimento. Pessoas para se tornarem para Ele, para olhar para Ele. Pessoas para voltar a dar valor à presença do Espírito Santo. Irmãos, nós temos que aprender a dar valor à presença de Deus. Nós temos que aprender a querer buscar a presença de Deus. Eu e você temos que nos voltar para Deus. Porque há uma diferença entre sentir a presença de Deus e entre ter a presença de Deus. Sentir a presença de Deus, nós sentimos no culto avivado. Sentir a presença de Deus, nós sentimos quando nós nos colocamos na nossa casa e começamos a orar. Sentir a presença de Deus, nós sentimos quando nós colocamos um louvor, às vezes em casa, e começamos a adorar. Mas agora, ter a presença de Deus, ela está conosco a todo instante. Seja na igreja, no trabalho, na rua, em casa. Deus te trouxe aqui para te dizer que não é só para você sentir a presença dEle, mas é para você ter a presença dEle. Aleluia! Mas quem dá importância à presença de Deus
Obedece a palavra, dá importância para a palavra. Entenda, não tem como ter a presença de Deus sem obedecer a palavra. Não tem como ter a presença de Deus sem andar de acordo com a palavra e obediência à palavra. Sentir a presença de Deus, qualquer um pode sentir. Que isso, pastor? Qualquer um pode sentir. Eu conheço uma menina uma mulher, aliás, que ela entrou na igreja, nós fizemos um trabalho de libertação com ela. Ela manifestava muitos demônios. Só que ela falou comigo que ela não concordava com tudo que estava na Bíblia. Ela não conseguia acreditar em tudo que estava ali. Mas ela continuou frequentando a igreja. Um belo dia ela foi chamada à frente. O pessoal foi chamado à frente. Quem queria receber a presença do Espírito Santo, ela veio junto. E ela começou a falar em línguas, ela sentiu a presença do Espírito Santo. Ela sentiu a presença do Espírito Santo por um momento. Mas entenda, igreja, sentir a presença do Espírito Santo é só abrir o coração. É só quebrantar o coração que você vai sentir. Agora, ter a presença 24 horas, 30 dias por mês ou 31 dias por mês, 365 ou 366 vezes por ano, é somente em obediência à palavra de Deus. Agora é momento de nós olharmos para dentro de nós e nós analisarmos o que tem sido mais importante para nós do que a presença de Deus. Mas como que eu vou saber, pastor? É fácil. O que você tem dedicado mais do que a presença de Deus? O que tem tirado você de buscar a presença de Deus? A presença de Deus é o mais importante que nós podemos ter. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Ele ressuscitou o terceiro dia. E quando ele estava para ser levado aos céus, ele disse que não nos deixaria órfãos. E deixaria o Espírito da verdade, que o mundo não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita em vós. Entenda, o Espírito Santo, ele está aqui para todos. O Espírito Santo, ele quer batizar todos o Espírito Santo. Ele quer derramar dons espirituais sobre todos. Ele quer usar todos. Ele quer andar 24 horas com todos nós. O problema não está nele, o problema está em nós. Somos nós que às vezes não queremos ele conosco a todo tempo. Todas as vezes que nós fazemos algo que é do desagrado do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele se afasta de nós. Todas as vezes que nós entramos em desobediência à palavra do Senhor, a presença de Deus se retira de nós. E sabe o que me chama a atenção? Que quando a presença de Deus chega, todos nós percebemos, às vezes até quem está do nosso lado. Mas quando ela sai, nós não percebemos. Me prova, pastor, te provo. Sansão dormia no colo de Dalila. Dalila chama o homem e corta 7 tranças dele. Ela diz, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele levanta e diz, sairei e os vencerei novamente. A palavra de Deus nos diz assim, e não sabia ele que o Espírito de Deus havia se retirado dele. O Espírito de Deus havia se retirado dele, ele não havia percebido. Sabe quando que ele percebeu? Quando o inimigo pegou ele. Sabe quando nós percebemos? Quando o inimigo nos pega. Mas aí, muitas das vezes, pode ser tarde demais. Muitas das vezes pode nos acorrentar. Pode furar os nossos olhos. Pode nos colocar a rodar moinho. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer que a presença de Deus é algo mais importante que você pode ter na sua vida. Você pode dar uma linda salva de palmas para o Senhor em nome de Jesus? Nós vamos agora estar passando pelo momento da Santa Ceia.
Eu te dar um minutinho para você orar, eu também vou estar orando.